Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Contabilidade Empresarial, ok? Quem fala para vocês, né, é o Marcelo Tomé, né? Apesar de ter me apresentado já na aula, né, anterior, mas não quer demais. Bem, sem mais assunto, vamos então naquilo que realmente é fundamental. Bem, na primeira aula a gente falou do histórico de contabilidade, onde aprendemos assim, então, aquilo que são os conceitos, né, da contabilidade. Hoje a gente vai falar, né, acerca do patrimônio, ok? Onde vamos aprender a dar o conceito de patrimônio, vamos aprender, né, definir bens, direitos e obrigações e vamos ver como é que são feita a representação gráfica do patrimônio e aprender assim como é que se faz, né, a equação patrimonial, ok? Começando com o conceito de patrimônio. O que é patrimônio? Bem, patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica, ok? Eu sublinho estas palavras porque são realmente, né, importantes. Começando com pessoas física ou jurídica. Bem, pessoa física é nada mais, né, nada menos do que qualquer ser humano, ok? Quer seja homens ou mulheres. Já pessoas jurídicas, né, ela refere-se a empresas, ok? Já que o nosso curso é de contabilidade, né, empresarial, então podemos definir assim o patrimônio, né, como sendo um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma determinada empresa, ok? Vamos já ver aquilo que são bens, direitos e obrigações, né? Daqui a pouco. Não é necessário então entrar em pânico, ok? Caríssimos. Bem, começando então, falando de bens, direitos e obrigações, né? Vamos começar primeiro com aquilo que são bens, ok? O que são bens? Bens são todas as coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas, ok? Necessidades estas que nós encontramos, né, na pirâmide de Maslow, ok? Só que, infelizmente, nós não estamos aqui a falar de economia, ok? Estamos a falar de contabilidade, não é, meus amados? Então, do ponto de vista contábil, né, os bens, além de terem estes atributos, que é de satisfazer as necessidades humanas, né, eles também devem ser suscetíveis de avaliação econômica e mensuráveis. Ok? Ou seja, em linguagem, né, mais simples, eu estou a querer dizer que, do ponto de vista contabilísticos, os bens, né, além de satisfazer as necessidades humanas, elas também devem ser capazes de serem avaliadas economicamente e medidas, ok? É isto. E em contabilidade, os bens podem ser bens numerários, bens de uso, bens de renda e bens de vendas, ok? Vamos então aprender, né, o que são, né, estes bens, né, de forma step by step, ok? Começando então com aquilo que é, né, os bens ou que são bens numerários. Bem, bens numerários são bens que representam dinheiro, ok? Sempre que ouvires em contabilidade, né, a se falar de bens numerários, estamos a falar de bens que representam dinheiro, ok? Estes bens representam dinheiro em espécie, né? Representam dinheiro em cheques, representam em dinheiros, né, depositados no banco, representam dinheiros, né, aplicados no mercado financeiro, né, e também representam dinheiros em cheques de terceiros não depositados no banco, ok? Tudo isto são bens numerários, ok? Meus amados, é simples, é só pôr em mente que bens numerários são bens que representam dinheiros ou dinheiro, ok? Bens de uso, né? O que são bens de uso então? Bens de uso são bens utilizados no dia a dia da empresa, ok? E estes bens, né, são necessários para o desenvolvimento da própria empresa e das suas atividades, né, laboral também, ok? E em contabilidade, os bens de usos, elas dividem-se em duas partes, ok? Que são bens de usos de consumo e bens de uso fixos ou imobilizados, ok? Então, o que são bens de uso de consumo? Os bens de uso de consumo são os bens que, depois de ser comprado pela empresa, né, eles não são destinados para serem vendidos, mas sim para serem utilizados, ou seja, consumidos, ok? E estes bens, né,
eles são considerados como despesas, né, do período, ok? Por exemplo, né, a empresa vai comprar 20 sacos de arroz, ok? Só que estes sacos de arroz que a empresa vai comprar não é para serem vendidos, mas sim para serem utilizados ou consumidos na empresa. Ok? Estes sacos de arroz vão servir de alimentos para os funcionários da própria empresa. Ok? Então serão considerados como despesas do período. Ok? Elas são bens de consumo. Ok? São bens de usos de consumo. Ok? Então, o que são bens de usos fixos ou imobilizados? Os bens de usos fixos ou imobilizados são bens que têm caráter permanente, ou seja, durável, né, na empresa, com uma vida útil superior, né, a um ano, ok? E estes bens são dificilmente vendidos, ok? Estes bens são dificilmente vendidos. Por que são dificilmente vendidos? Porque, né, quando estes bens, né, perdem totalmente o seu valor econômico, né, quando são levados ao abate, elas podem ser vendidas, ok? Elas podem ser vendidas. Quando elas, né, amortizam na sua totalidade, ok? Elas podem ser vendidas. Por isso é que estes bens são dificilmente, né, vendidos, ok? E estes bens também não são destinados à venda, ok? Elas não são destinadas à venda, né? Elas são destinadas, né, a desenvolver, né, a empresas, né, e as suas atividades, ok? Como por exemplo de bens de uso fixos ou imobilizados, né, é quando a empresa compra um carro, quando a empresa compra, né, um terreno, né, quando a empresa compra um edifício, ok? Estes são bens de usos fixos, né, ou imobilizados, ok? Vamos então naquilo que se segue, né, a respeito de bens. Uh, Temos agora também os bens de renda, né? O que são bens de renda? Bem, bens de renda são bens não necessários ao desenvolvimento das atividades de empresas. Ok? Prestem atenção. Bens de renda são bens não necessários ao desenvolvimento das atividades da empresa, mas elas podem gerar receitas quando são alugados ou arrendados. Ok? Estes bens de renda, elas têm caráter de investimentos, ok? Ou seja, por exemplo, né, a nossa empresa ela tem como, né, atividades principais a prestação de serviços de contabilidade, ok? E a empresa tem dois edifícios. A nossa empresa presta serviço de contabilidade, não presta serviço, né, de aluguer ou arrendamento de imóvel. É serviço de contabilidade, ok? Mas ela tem dois edifícios e esses edifícios são da empresa. Ok? Então, quando a empresa põe em arrendamento esses edifícios geram receita, né, na empresa, ok? Só que esses edifícios, né, eles não são necessários para o desenvolvimento das atividades de empresas, ok? Estando em arrendamento ou não, né, as atividades de empresas vão desenvolver-se, ok? É basicamente isto que são os bens de rendas, ok? Meus amigos. Bem, vamos então naquilo, né, que se segue. Bens de vendas, ok? Já falamos tantos, né? De bens, ok? Chegamos na última fase, né? Que é o bens de vendas, né? Que é o último tipo de bens, né? Que existe em contabilidade, ok? Bens de vendas, né? São bens estocados na empresa para posterior venda ou revenda. Ok, o que quer dizer isto, né? Não entendi, Marcelo. Por favor, explica-me de uma forma mais simples. Sim, eu vou explicar. Não entre em pânico, tá bem? Bem, bens de venda são bens estocados na empresa para posterior venda ou revenda. Ou seja, em palavras mais miúdas, né? Bens de venda são bens colocados no estoque da empresa, ok? Bens colocados no estoque da empresa para posteriormente virem ser vendidos ou revendido, ok? Por que posteriormente elas podem ser vendidos ou revendidos? Por quê? Porque, né, existem, né, dois tipos de empresas. Temos as empresas industriais e temos as empresas comerciais, ok? As empresas industriais, elas próprias produzem os seus produtos ou fabricam os seus produtos e vendem, ok? E já as empresas comerciais, elas compram mercadorias, né, dos fornecedores e revendem, ok? Por isso é que bens de vendas, elas, né, são bens estocados ou colocados no estoque da venda,
da empresa, desculpa, para posteriormente virem ser vendidos ou revendidos, ok? E estes bens nem têm caráter mercantil, ou seja, elas têm caráter de comércio, ok? Né? Por exemplo, né, para você compreender, né, ou seja, para compreenderem melhor, temos aqui a empresa industrial, né? É a empresa que produz, né, ou fabrica os seus próprios bens, né? E ela vende. E temos a empresa comercial, que é a empresa que compra de fornecedor. Ok? Então, a empresa industrial produz, né, sabão ou fabrica sabão, né, e vende para a empresa comercial. E a empresa comercial, né, compra sabão fabricado ou produzido pela empresa industrial e revende. Estás a perceber? Ou perceberam? Ok? É basicamente isto. Tá bem? Então, as empresas industriais, elas produzem e vendem, e as empresas comerciais, elas compram mercadorias e revendem. Ok? Ok? Vamos então naquilo que se segue. Bem, os bens ainda, né, elas podem ser tangíveis, né, bens intangíveis, bens móveis e bens, né, imóveis, ok? Vamos começar, né, com aquilo que são bens, né, intangíveis, ok? Vamos começar com aquilo que são bens intangíveis. O que são bens, ou desculpa, bens tangíveis? O que são bens tangíveis? Bens tangíveis, né, são aqueles tipos de bens que podem ser tocados, ok? Que podem ser apalpados, ok? Por exemplo, de um bens, né, ou de um bem tangíveis, né, o carro, né, as máquinas, né, etc. Ok? Estes são bens, né, tangíveis, ok? Agora, né, o que são bens, né, intangíveis, né? Bens intangíveis, né, são bens que não podem ser tocados, ok? São bens que não podem ser apalpáveis, ok? Estes são bens intangíveis. Exemplo de um bem intangível, né, é a marcas, né, as patentes, né, são bens intangíveis, né? Marcas e patentes não podem ser tocados, ok? O que é marca, né? Bem, marca, né, é um símbolo que identifica e diferencia um produto ou serviço do outro, ok? Mas quando é registrado, ok? Isto é marca. Né? E patente. Patente, né? Ela pode ser, né, uma invenção que envolve, né, um conceito mais inovador, ok? Quando você cria alguma coisa, ok? Isto é, né, patentes. Então, né, está aqui a distinção de bens tangíveis e bens intangíveis. Bens tangíveis são aqueles tipos de bens que podem ser tocados ou apalpados, e bens intangíveis são aqueles tipos de bens que não podem ser tocados ou apalpados, ok? O que são bens, então, móveis, ok? Vamos ver o que são bens móveis. Bens móveis, né? São aqueles tipos de bens que podem ser movimentados, ok? Por exemplo, cadeira, mesa, armário, né? E computador, ok? Estes são bens móveis, ok? E o que são, então, bens, né? Imóveis, ok? Bens imóveis são aqueles tipos de bens que não podem ser movimentados, ok? Exemplos, né? Edifício, né, terrenos, né, etc. Ok? Eis aí então a diferença entre bens móveis e imóveis, ok? Bens móveis são aqueles bens que podem ser movimentados e bens imóveis são aqueles bens que não podem ser movimentados, ok, amados? Bem, para nós terminar já, né, com aquilo que são, né, os bens, né, eu gostaria que vocês anotassem, né, esta nota. Bem, ser o legítimo dono de um determinado bem e estar a usar esse mesmo bem, nós dizemos então que temos a propriedade e também a posse do bem. Ok? Ou seja, se uma empresa é dona ou dono de um determinado bem e a empresa usa este mesmo bem, a empresa tem a propriedade e a posse do bem. Ok? Bem, vamos ver então aquilo que são direitos, né? Já dissemos os bens para trás, agora vamos ver aquilo que são direitos. Bem, a palavra direito significa também poder legítimo, ok? A palavra direito significa também poder legítimo, né? Exemplo, né? Direito de receber, ok? Direito de receber. Ou seja, em outras palavras, não podemos assim definir direitos, né, como sendo o conjunto de dívidas que terceiros têm para com a empresa. Ok? Por exemplo, né, quando uma empresa vende mercadorias ou produtos ou então serviços,
né, e não recebe no ato o dinheiro desse produto ou serviço que ela, né, vendeu, né, que nós chamamos em contabilidade, né, de uma venda a prazo, né, ela tem o poder legítimo, né, de receber de seu cliente, né, o dinheiro deste serviço ou produto que ela vendeu, ok? Que ela vendeu. E assim a empresa ainda tem a propriedade do bem, ok? Por que que ela tem a propriedade do bem? Porque o seu cliente ainda não pagou pelo produto ou serviço, né, que lhe foi vendido, ok? Então, o cliente fica com a obrigação, né, de devolver, né, aquilo que não lhe pertence, que é o valor, né, deste determinado produto ou serviço, ok? Sendo assim, a empresa fica ainda com a propriedade, né, e o terceiro, né, que é o cliente, fica com a posse do bem, ok? E quando este terceiro, que é o cliente, paga, né, a empresa do serviço ou produto que lhe foi prestado, né, ela passa a ter a propriedade e a posse do bem, ok? É basicamente isso. Não sei se fiz confusão. Bem, ok? Direito é isto, né? Direito, né, é o poder legítimo, né, de receber aquilo, né, que nos pertence, ok? Isso é direito, ok? Vamos ver então aquilo que é, né, a obrigações. Bem, a palavra obrigações, né, quer dizer imposição, dívida, obrigações de pagar. Ou seja, a palavra ou seja, as obrigações é ao contrário de direitos, ok? Direitos, nós vimos que direito é o poder legítimo da empresa poder receber aquilo que lhe pertence, né? Quando ela faz uma venda a prazo ou presta um serviço a prazo. Já obrigações, né, é o conjunto de dívidas, né, que a empresa tem para com terceiros. Ou seja, aqui a empresa já não tem um poder legítimo de receber aquilo que lhe pertence, mas aqui a empresa tem a obrigação ou a exigibilidade de pagar aquilo que não lhe pertence, ok? Isto é que é obrigações, ok? Mais ou menos isso, né? Foi simples, né? Bem, estamos quase então a chegar ao final da nossa aula, né? Vamos ver então aquilo que são a representação gráfica do patrimônio, ok? Vamos ver como é que é feita a representação gráfica do patrimônio. Ela é feita desta maneira, né? Conforme vocês estão a ver na tela, né? Dos vossos telemóveis ou computadores. Bem, né? A representação gráfica do patrimônio é feita desta forma, né? Do lado, né? Né? Nesse caso, do meu lado esquerdo, né? Tem aqui ativos, né? Do lado direito temos o passivos e patrimônio líquido, ok? O que é ativos então, né? Sim, os ativos, né? Elas representam os valores positivos do patrimônio, ok? Todos os valores positivos do patrimônio, né, são ativos, né, que é constituído, né, por bens, né, e direitos, ok? E, né, nos ativos, né, onde estão aplicados os recursos, né, da empresa, ok? E para ser, né, um ativo, né, é necessário que qualquer ente, né, ela preencha quatro requisitos simultaneamente, ok? Este ente, né, tem que constituir um bem ou direito da empresa, ela tem que ser de propriedade de posse da empresa e ela tem que ser mensurável monetariamente, ou seja, tem que ser medida monetariamente e tem que trazer benefícios presentes, né, ou futuros, né, para a empresa, ok? E o que é passivo, então? Bem, passivo, né, ela representa, né, as dívidas ou as obrigações que a empresa tem com terceiros, ok? A curto e longo prazo, ok? É no passivo onde nós vamos encontrar, né, as obrigações, ok? Bem, e, né, o passivo, né, é a origem de recursos de terceiros, ok? Ou seja, são os dinheiros, são, né, os dinheiros que vêm, né, de terceiros, ok? Em outras palavras, nós, né, falamos também que passivos, né, são as obrigações que a empresa tem para com terceiros, ok? É basicamente isto. Bem, o que é então, né, o patrimônio líquido? Né? O patrimônio líquido, né, que é também, né, conhecido como capital próprio ou então a situação líquida, né, é a diferença entre ativo, né, e passivo,
ok? Conforme nós estamos a ver ali nessa tabelinha, ela apresenta a origem dos recursos próprios da empresa, ok? Ela apresenta as origens dos recursos próprios da empresa, diferente do passivo, que representa as origens de recursos de terceiros, né? Alheios, ok? E o patrimônio líquido, ela não é um passivo, ok? Ela não é um passivo. Ela simplesmente fica ao lado do passivo, ok? E por que é que o patrimônio líquido ela fica ao lado do passivo, ok? Simples, né? O patrimônio líquido, ou então capital próprio, ou situação líquida, ela fica ao lado do passivo para haver o equilíbrio, ok? Para haver o equilíbrio. É daí então, né, que recebe o nome de balanço patrimonial, ok? Por que é balanço patrimonial, né? Porque, né, o total do ativo tem que ser sempre igual ao total de passivo e do patrimônio líquido ou capital próprio, ok? Tem que ser sempre assim, ok? Se não for assim, significa que o balanço não, né, equilibrou, ok? Sempre o total do ativo tem que ser igual ao total do passivo mais né, o capital próprio, ou então patrimônio líquido, ou então situação líquida, ok? É por esta razão, né, que o patrimônio líquido ou capital próprio, então situação líquida, fica ao lado do passivo, ok? Né? Nós também podemos definir assim o patrimônio líquido como sendo, né, o conjunto, né, de dívidas que a empresa tem para com, né, os seus sócios, né, ou acionistas, ok? Este, né, é o conceito do patrimônio líquido, ou então, né, capital próprio, né, ou situação líquida também, ok? Bem, indo então naquilo que se segue, né, a gente vai ver agora, né, a equação patrimonial, ok? Já estamos na reta final. Bem, né, começando, né, com, né, esta equação. Temos aqui, né, o ativo, né, é igual ao passivo mais, né, o patrimônio líquido, ok? O ativo é sempre igual ao passivo mais o patrimônio líquido, ok? Este patrimônio líquido aqui, né, ela também pode ser chamada como capital próprio ou situação líquida, ok? Né, põe isto em vossa mente, né? Patrimônio líquido pode ser capital próprio ou passivo, ou seja, patrimônio líquido pode ser capital próprio ou então nem situação líquida, ok? É a mesma coisa. Você falar de patrimônio líquido ou capital próprio ou então situação líquida, ok? Agora, né? O patrimônio líquido, né, é igual a ativo menos passivo, ok? O patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo, ok? Nós vimos aqui, né, que o patrimônio líquido, né, que está aqui também, ela também pode ser chamada como situação líquida, ok? Está aqui, né? Pode ser chamada como situação líquida. Então, estamos a ver aqui que a situação líquida é igual a bens, né? É igual a bens mais direitos, né? Menos obrigações, ok? Se vocês prestarem atenção, né, esse bens é que bens é ativo, ok? Nós vimos no conceito, bens é ativo. Né? E direito, direito é que direito também é ativo, ok? Direito também é ativo. E obrigações, obrigações é o quê? Né? Obrigações é passivo, ok? Obrigações é passivos. Então, né, aqui estamos a ver, né, aqui, né, desculpa, aqui estamos a ver que patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Ok? Aqui, né, e aqui nós estamos a ver que a situação líquida, que é o patrimônio líquido, é igual a bens, né, mais direito menos obrigações. Ok? E aqui, né, estamos a ver ainda novamente que a situação líquida, que também pode ser chamada de patrimônio líquido, então capital próprio, é igual a ativo menos passivo, ok? Menos passivo, então. E aqui nós estamos a ver, né, que quando o ativo é maior que passivo, implica que, né, a situação líquida, né, ou o patrimônio líquido ou o capital próprio é positivo, ok? E, né, aqui, né, quando o ativo for menor, né, que o passivo, implica que a situação líquida ou o patrimônio líquido ou então o capital próprio é negativo, ok? Ah, amados, né, caríssimos colegas, ok? É basicamente estes que são, né,
né, a equação, né, patrimonial, ok? Bem, né, é simplesmente, né, ah, vocês, né, prestarem, né, a máxima atenção, quando vocês estiverem, né, a estudar, ok? É um vídeo muito curto, né, ou seja, uma aula muito curta, né, que é para vocês poderem compreender, então, de uma vez por todas aquilo que são, né, os conceitos de contabilidade, ok? Porque daqui para frente, agora só vamos ver prática, ok? Porque, né, o nosso curso, né, é 99%, né, pragmático, ok? Para não dizer 100%, ok? Então, a nossa aula de hoje, né? Ela chegou até ao fim, ok? Então eu vou ter que me despedir, né? Eu gostaria tanto, de estender a aula, né? Mas para não cansar vocês, né? Vamos parar por aqui, né? E vamos ver, né? O que se segue na próxima aula. Então eu já falei bastante, né? Agora, né? É a vossa vez, né? Mostrarem, né? A vossa satisfação ou insatisfação, ok? Se a aula foi boa, né, ou não boa, né? E também se, né, tiverem dúvidas, né, podem então, né, escreverem, ok? Que as vossas dúvidas serão, né, totalmente, né, assim, então, esclarecidas, ok? Então, até já, né, nos vemos na próxima aula, né? A recomendação que eu deixo para vocês, né, estudem, a aula, ok? Para que possam então assim entender, né, de uma vez por todas aquilo que são os conceitos, contabilísticos, ok? Até já.